Olá, meu nome é Marta Ferreira, estudante de gastronomia. Essa é a disciplina Panificação, unidade 4, e hoje a receita que nós vamos fazer é um pão multigrãos. E como eu não tenho uma batedeira potente, eu vou bater a massa toda. O processo que seria feito na batedeira, eu vou fazer na batedeira de uma máquina de pão. E depois o restante do processo eu vou fazer como manda as orientações da disciplina. E eu tenho aqui os ingredientes, que é uma mistura de farinhas, né? Tem farinha integral e a farinha branca. E como é multigrãos, eu tenho aqui quinoa, chia, uma série de grãos, semente de abóbora, que é um mix de grãos, né? Para poder fazer para saborizar, para dar textura nesse pão. Também tenho mel, sal, fermento biológico seco, porque é um processo de fermentação rápida, o azeite e a água, que vai ajudar a incorporar todos os ingredientes para dar a textura da massa. Então eu vou começar misturando as farinhas, né? E eu vou colocar elas aqui na cuba da máquina. Como eu disse, eu não tenho a batedeira potente, então eu vou fazer esse processo na batedeira da máquina. Então eu começo colocando a farinha. Como eu disse, é um mix de farinha, né? Eu tenho a farinha integral e a farinha branca para dar o 100% das farinhas. Também vou acrescentar o mix de grãos aqui dentro. Esse mix de grãos, eu umedeci ele, né? Eu demolhei ele durante 12 horas. Eu coloquei ontem à noite e, na verdade, ele ficou mais de 12 horas. E aproximadamente 16 horas ele ficou demolhando aqui para eu poder usar na massa. Eu vou acrescentar um pouco de água. Não vou usar 100% da água, eu vou usar aproximadamente 80% da água eu coloquei aqui. E agora eu vou começar o processo para bater a massa. Eu vou acrescentar nessa massa mel, vou acrescentar o fermento. A massa tá bem sequinha, então vou acrescentar a gordura, né? Que é o mel, o óleo, o azeite, aliás. E o sal. Agora ela tá batendo, incorporando a massa, né? Misturando toda, e assim que esse processo que a massa tiver toda incorporada os ingredientes, aí a gente dá sequência no processo fora da máquina. A minha
massa já tá bem misturada, ela bateu bastante. E os ingredientes estão bem incorporados, tá uma massa bem bonita, bem homogênea. E agora eu vou untar aqui a bancada para eu manusear ela na mão e ela vai ficar descansando por 1 hora. Ela tá uma massa bem bonita. Ela tá uma massa, os grãos estão todos misturados, os ingredientes todos incorporados. E agora eu vou colocar ela num bowl e ela vai descansar por 1 hora. E depois a gente volta com o restante do processo. Massa no bowl. E eu vou deixar ela descansando por 1 hora. O nosso pão multigrãos, ele descansou por 1 hora, dobrou de volume, dobrou de tamanho. Agora nós vamos modelar ele mais uma vez e deixar ele descansar por mais 20 minutos. E depois de 20 minutos descansado, a gente vai modelar mais uma vez, colocar nas formas que vai pro forno e deixar descansar por 2 horas. Então, agora nós vamos para a segunda modelagem, que vai ficar mais 20 minutos descansando. Aqui na minha região tá um pouco frio. Então, eu coloquei um plástico filme para ele dar um pouquinho mais de calor. A temperatura ideal para ele, acredito que seja 25 graus, 26 graus, né? Uma temperatura ambiente, para ele crescer. Mas aqui, hoje amanheceu 13 graus. Então, agora, na hora que eu tô preparando, já tá uns 20, uns 21 graus por aí, mas ainda não tá a temperatura ideal pro pão. Então, nós vamos modelar ele aqui mais uma vez. Vamos mexer mais um pouquinho. É uma massa bem homogênea. E aqui tá nosso pão multigrão. Ele dobrou o volume. Depois de 25 minutos aproximadamente, ele descansando. Agora eu vou modelar ele e colocar na forma untada para ele partir para a última fermentação. E depois de modelado e informado, ele vai ficar por 2 horas descansando para logo após já poder assar ele. Então agora eu vou tirar ele daqui. Vou colocar ele na bancada. É uma massa fofa, leve. Passar um pouquinho de azeite.
Eu vou dividir a massa em duas. Eu montei duas formas. Na verdade, eu tinha dividido em duas, mas a minha forma é muito grande. Então, eu vou juntar a massa novamente e vou fazer um pão. Ele tá dando aproximadamente 1 quilo. Então, e a minha forma... Eu havia dividido ele em dois pedaços, dois tamanhos de 500 gramas, mas a minha forma é muito grande. Ela é uma forma para pão de 1 quilo, então eu vou fazer um único pão na minha forma de 1 quilo. Então, esse pão tá dando aproximadamente 1 quilo. Agora, ele tá na forma untada, vai descansar por mais 2 horas e logo após esse descanso, forno. Então, estamos partindo para as últimas etapas. O nosso pão de forma multigrãos, então agora nós vamos colocar ele para assar. Aqui está o nosso pão desenformado. E eu comecei a cortar ele. Agora a gente vai... Tem uma massinha crocante em cima. E agora nós vamos porcionar ele. E aqui está nosso pão multigrãos. Ele foi desenformado e porcionado. Tá com uma cara ótima. Essa foi a disciplina de panificação, unidade 4, e o nosso pão multigrãos.